Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre Dom João I, chamado o Messias de Lisboa. Dom João I é o fundador da dinastia de Avis em Portugal. Conforme nós já falamos em outros programas, a temática do messianismo político é uma temática que perpassa toda a história de Portugal, toda, desde o início da fundação da nacionalidade com Dom Afonso Henriques até o último rei português. Portugal teve 34 reis, distribuídos ao longo de 4 dinastias, né? A dinastia de Borgonha, a dinastia de Avis, a dinastia dos Áustrias, período espanhol, e a dinastia de Bragança, né? Houve, especificamente, desses 34 monarcas, há 7 ou 8 monarcas que são claramente identificados com o Messias. Mas, independentemente da identificação desses monarcas com os Messias específicos ou não, toda a coroa portuguesa ela se desenvolve em cima do mito do messianismo, né? Evidentemente que aqui nós temos algumas perspectivas que se juntam a esse tema, né? Uma delas é a ideia do anticristo, a ideia do apocalipse, a ideia do milenarismo, a ideia do fim dos tempos, né? Mas vai haver algo curioso em relação a esse messianismo político português, porque esse messianismo político português, ele é um messianismo que tem um contorno diferente. E eu já expliquei isso em outros programas também. E é preciso ressalvar essa diferença, tá? Porque ela é importante. O Messias político português, ele não faz identificar a figura do monarca com Cristo. Esse é o primeiro ponto. Ele também não é um messianismo que advoga a derrubada do poder papal. Isso é muito importante, porque nós tivemos outros messianismos presentes no cenário europeu que tinham exatamente essas duas características, né? E isso marca invariavelmente a história de Portugal com um grau de diferenciação muito interessante. Agora, evidentemente, já falei isso também de outras formas em outras aulas, sobre o meu entendimento, Portugal queria criar uma igreja, né? Assim como a Inglaterra fez, quando o monarca inglês tornou-se o chefe da igreja anglicana. Por razões várias, Portugal não consegue esse projeto, esse empreendimento. Mas quanto a mim, é claro que a nação caminharia naquele sentido, né? E esse Messias português, existe uma outra característica dele, num determinado momento, ele converge, as ações dele convergem para as questões trazidas por Joaquim de Fiore, ou seja, as ações do messianismo vão estar enquadradas ou ajudar a concretizar, a materializar aquilo que é chamado de Quinto Império. Quinto Império, nós tivemos um programa sobre isso, a terminologia é do padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira é que formata, efetivamente, a partir de outras fontes anteriores a ele,
o padre Antônio Vieira que formata de fato, a ideia de Quinto Império, que, por sua vez, tem como uma das raízes a teoria do abade calabrês, do monge cisterciense Joaquim de Fiore, né? A teoria das 3 idades do mundo. Então, o messianismo português ele é um messianismo, de fato, que ele tem um contorno curioso. Bem, hoje nós vamos falar do Messias de Lisboa, Dom João I. Dom João I é o fundador da dinastia de Avis, né? A ascensão da dinastia de Avis em Portugal colocou no poder Dom João I, que é um bastardo, ou é chamado de filho natural, né? Dom João I é o vencedor da chamada Revolução de Avis. Após a morte de Dom João I, para consolidar a transmissão do poder aos seus descendentes, era necessário elaborar uma justificativa muito cuidadosa do seu governo, tornando este governo, no plano simbólico, no plano político e no plano religioso, um governo legítimo. Então, um trabalho muito importante coube ao cronista régio Fernão Lopes, na obra dele, Crônica de Dom João I. Então, o Fernão Lopes ele vai se utilizar da mentalidade medieval, da religiosidade medieval e da expectativa do fim dos tempos, né, para justificar a figura de Dom João como novo rei, abrindo uma nova dinastia. Então, o Fernão Lopes vai apresentar, nesta obra, Crônica de Dom João I, uma série de sinais, milagres, né? E esses sinais e esses milagres são acolhidos como sendo a confirmação da escolha divina do novo monarca, né? E é emblemático, por exemplo, a ideia que Fernão Lopes apresenta entre o combate de Dom João de Portugal e Dom João de Castela. Combate esse que é cravado como a luta entre o Messias de Lisboa e o Anticristo. Tá certo? Bem, então a ideia de paraíso, de escatologia, de messianismo é uma ideia eminentemente cristã, né? E essa ideia ela está presente na Europa, em vários países do mundo. Não é só em Portugal, não. Agora, a coroa portuguesa, de uma forma absolutamente interessante, surpreendente, e é um caso único na história europeia, ela teve 4 dinastias, todas essas dinastias oriundas de um mesmo tronco familiar. Então são quase 900 anos com a mesma estrutura familiar no poder, né? E quase 900 anos mantendo essa mesma tônica, não é? Em que você tem os temas do paraíso, da escatologia, do messianismo, do milenarismo, da mitologia política, do messianismo político, todos eles envoltos na apresentação dessas dinastias, né? Então, Dom João I já é o nome dele como monarca português. Dom João é muito importante recordar a condição dele de bastardo do mestre de Avis. Ele é o filho bastardo do mestre de Avis, que conseguiu ascender ao poder político no momento da chamada crise, que foi de 1383 a 1385. Ou seja, após a morte de Dom Fernando, da primeira dinastia, da dinastia de Borgonha. E Dom Fernando falece e ele não deixa herdeiro masculino, né? Diante disso,
a viúva de Dom Fernando, Dona Leonor Teles, pretendia assumir o trono. E o seu genro também, o rei Dom João de Castela. Tá? Bem, depois de uma guerra entre Portugal e Castela, por conta dessa pretensão de Dona Leonor, foi assinado o Tratado de Salvaterra dos Magos, em 1383. Entre as disposições desse tratado, ficou estabelecido que o futuro herdeiro de Dom João de Castela e de Dona Beatriz, que era filha do monarca luso, seria o futuro rei de Portugal. No entanto, com a morte de Dom Fernando, em 1383, a jovem Beatriz tinha apenas 10 anos de idade. E ela ainda não tinha filho. Então, boa parte da nobreza tradicional portuguesa apoiava a vinda do rei castelhano para ser o novo monarca de Portugal. Né? Isso faria com que haveria uma fusão, portanto, das coroas portuguesa e espanhola. Né? Mas isso não aconteceu. Então há uma revolução e emerge, é empossado, um filho bastardo. Bem, Dom João de Portugal, com o apoio de nobres secundogênitos, que são aqueles nobres que não são os nobres herdeiros das casas, são os segundos filhos, e de membros de certas cidades, eles conseguem fazer com que Dom João ascenda ao poder político. Né? E inaugurando uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis. Então, o poder real permanece em Portugal, secciona Castela. Né? Nesse sentido, o relato do cronista Fernão Lopes tem o objetivo de justificar esse novo grupo político no poder. E é Fernão Lopes que vai, portanto, apresentar Dom João de Portugal como Messias de Lisboa. Né? A Península Ibérica, não só Portugal, mas a Península Ibérica, ela, em momentos de crise e não só, ela propagou, acreditou, financiou, né, divulgou a vinda de um rei que tinha características messiânicas. E esse rei, quando era apontado como tal, ele tinha uma tarefa específica. Né? Ele vinha realizar uma empresa desejada. Empresa aqui não é montar empresa como a gente hoje conhece, não. Então, aí havia uma situação de fazer convergir a personalidade, as características desse rei com os reis do Antigo Testamento, com profetas. No caso de Dom João, por exemplo, ele vai ser identificado com Moisés. Né? Então, esses reis escolhidos por Deus, portanto, são instrumentos divinos. Né? Eles são escolhidos por Deus, como Deus escolhe Davi, né? Para realizar uma determinada tarefa. Né? Então, Dom João, fundador da dinastia veja, a dinastia de Borgonha, que é a dinastia de Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques é um rei que tornou-se rei, foi sagrado rei, né, ou consagrado, pela aparição de Cristo em Ourique. Então, quando abre a dinastia seguinte, a dinastia de Borgonha, portanto, que é a dinastia de Avisa, vai acontecer a mesma coisa. Tá certo? Quando Dom João IV, eu vou pular aqui a dinastia dos Áustrias, porque há um interregno aqui, é Espanha, mas quando abre a quarta dinastia portuguesa, portanto com Dom João IV, né, que é a dinastia de Bragança,
acontece a mesma coisa, né? Então, Dom João IV vai ser legitimado e por um poder divino, vai fazer identificar ele com Dom Afonso, com Dom João, com uma série de coisas. E o padre Antônio Vieira terá um papel muito ativo nessa identificação de Dom João IV com o Messias, né? Ou com uma escolha divina. Então, o Fernão Lopes, ele vai apresentar uma série de elementos para confirmar elementos divinos, hein? Simbólicos, religiosos, que para confirmar a eleição de Dom João. Bem, entre esses elementos, aqui eu destaco 3 especificamente. A escolha divina de Dom João dá-se através do carisma do poder, né? Como é que você identifica isso? Então é preciso verificar através de sinais e milagres que Dom João fará ou que acontecem com ele. E esses sinais e milagres, né, como é que você identifica um enviado? Acontecimentos miraculosos têm que acontecer com ele e à volta dele, aonde ele esteja envolvido. Tá certo? Isso é o carisma do poder. Então você tem sinais. O Bolsonaro, fazendo um paralelo aqui, quando começou com essa história de messianismo político, ele inventou que o nascimento dele tinha sido miraculoso e que tinha acontecido várias coisas. Isso é o discurso do carisma do poder. Tá bom? Então, para você afirmar que tal indivíduo é um enviado, aquele enviado tem que, digamos, apresentar credenciais, né? Você tem que conseguir provar ao povo que ele é um enviado. Então, essa prova é feita através de sinais. E o Fernão Lopes apresenta isso na crônica, quer dizer, ele vai apresentar os sinais, os milagres, portanto, o símbolo que vai envolver, né? Esse é um ponto. Um outro ponto é a preocupação do governante com um sentimento de... A palavra não é correta, porque essa ideia não existia, tá? Mas é um sentimento de nacionalidade. Dom João será um representante, digamos assim, de um amor à terra, né? E a terra portuguesa, evidentemente. Então, ele marca uma estrutura geográfica, digamos assim, né? Um outro aspecto importante, de novo, você tem, a Espanha está fora, né? Um outro aspecto importante que Fernão Lopes coloca é que Dom João, aqui ele associa isso com uma idade futura, isso é quase que uma teoria do Quinto Império, é o Joaquim de Fiore. Ele associa Dom João com um rei que vai instaurar um novo período de felicidade. Aí a gente tem uma ideia de futuro aqui, né? O futuro não como tempo cronológico, tá? Aquele futuro que é o futuro invocado no Apocalipse, né? Então, na crônica de Dom João, esse novo período de felicidade é chamado de a sétima idade, tá? A dinastia de Avis, quando ela ascende ao poder no século XV, evidentemente que ela teve um propósito de fortalecimento da sua imagem, né? Ela vai investir na produção de textos, de livros, de obras voltadas à educação dos dirigentes, por exemplo, né? Há toda uma produção conhecida como prosa de Avis, o chamado Discurso do Paço, por exemplo, em que você vai
legitimar todo esse aspecto divino que eles vão querer fazer cair, coincidir sobre a pessoa de Dom João I. Né? Membros próximos de Dom João, como ele próprio, e os filhos dele, Dom Duarte, o sucessor dele foi o infante Dom Pedro, que foi regente após a morte precoce de Dom Duarte, eles vão compor livros, por exemplo. Dom João vai traduzir um livro de Horas da Virgem e é o produtor de um livro muito grosso chamado Livro de Montaria. Né? Dom João é um dos reis, se não for o rei mais culto de Portugal. Né? Dom Duarte havia escrito o Leal Conselheiro e o livro de ensinança de cavalgar toda a sela. Dom João escreve o livro de Montaria e Dom Pedro redigiu o livro da Virtuosa Benfeitoria. Então, essa é uma ideia que o brasileiro desconhece da nobreza portuguesa, como uma nobreza extremamente culta e refinada. Eles falavam várias línguas, inclusive as mulheres. Né? As mulheres em Portugal estudavam. Então, ao contrário do que a historiografia brasileira inventa, no sentido de mentir sobre os reis portugueses, o caso mais clássico é a figura de Dom João VI, tido como um idiota completo, de Dona Maria. Toda a educação dos príncipes, dos monarcas e da nobreza portuguesa era extremamente sofisticada. Extremamente sofisticada. Né? É também esta dinastia que Fernando Pessoa, na obra dele A Mensagem, vai falar, né, de uma forma bastante virtuosa, com o conceito de ínclita geração. Né, porque os filhos todos da dinastia de Avis teriam qualidades excepcionais. Por qualidades, nós vemos alma. Né? Então, e essas qualidades serão encontradas ao longo de toda a dinastia de Avis, que será tida como talvez a dinastia de maior destaque das 4 dinastias. Então, o casamento de Dom João com Dona Filipa de Lencastre, que tem ascendência inglesa, as ligações de Dom João de Portugal com a Inglaterra são bastante consolidadas com esse casamento, mas ela já vinha antes. Então, Dom João e sua esposa, Dona Filipa de Lencastre, são altamente citados, né, e de uma forma bastante lapidar na obra Mensagem de Fernando Pessoa. E os filhos, igualmente, porque são vistos como modelos de comportamento ideal. São bons cristãos, são justos, são humildes, são caridosos, são sábios. Né? Então, a crônica de Dom João, de Fernão Lopes, insere a figura de Dom João e os filhos, portanto, a sua descendência, nessa louvação. Né? Então, no sentido de valorizar as virtudes da dinastia de Avis, evidentemente vinculando essa dinastia aos antepassados, aos soberanos do passado, portanto, a dinastia anterior, que é a dinastia de Borgonha, né? Dom Duarte, que foi filho e sucessor do primeiro monarca de Avis, né? Ele vai encomendar a Fernão Lopes a composição das crônicas de todos os reis de Portugal, em 1418. E Fernão Lopes, evidentemente, recebe um pagamento por isso. Então, está confirmada a autoria de Lopes sobre as crônicas de Dom João e os seus antecessores da dinastia de Borgonha. Né? O pai
o rei Dom Pedro, e o meio-irmão, seu meio-irmão, Dom Fernando, que é primogênito de Dom Pedro, são aqueles que vão confirmar, né? Então, nesses relatos, o Fernão Lopes vai buscar fazer um contraponto e mostrar Dom João como um rei, digamos, melhor, mais preparado. Eu não saberia qualificar o que Fernão Lopes tenta fazer, mas ele destaca a figura de Dom João, da primeira dinastia, da dinastia de Avis, né? Então, a crônica de Dom João vai ser composta no século XV, pouco após o falecimento do rei, né? Evidentemente que o autor vai dialogar com leitores e a crônica como um todo vai ser publicada em 1644. Então ele escreve, veja, ela é publicada mais de 100 anos depois. Esse relato, apesar disso, vai servir para educar os príncipes e os nobres. Então, a crônica de Fernão Lopes vai influenciar a concepção sobre Dom João no passado, né, e no presente. Depois que Dom João morre, Dom João morre em 1430, 33, eu acho que é mais ou menos por aí. Depois que Dom João morre, Garcia de Rezende se refere a ele como o rei da boa memória, né? Então, mesmo na historiografia atual, Dom João é visto como um bom governante, tá? Isso é um sinal de que aquelas ideias do Fernão Lopes persistem, tá? Um ponto muito importante na escolha do rei de Avis, do primeiro rei de Avis, como eu falei, o Fernão Lopes destaca que Dom João está próximo ao povo, né? Ele foi escolhido por Deus porque ele é um monarca que olha pelo povo. Veja que isso é uma situação, no mínimo, curiosa, né? Num momento em que a Europa, os monarcas europeus não tinham muito essa preocupação de estar preocupado com o povo, né? Então, essa identificação de Dom João com a população portuguesa em geral é algo que ainda não foi muito estudado e que merece ser estudado, né? Um outro ponto que cabe aqui destacar na figura de Dom João são os milagres relacionados a ele. O primeiro elemento que aponta o milagre é a previsão feita por um emparedado de origem castelhana que sai da Terra Santa devido a um sonho e se dirige até Portugal. Em Portugal, esse homem começa a fazer muitos milagres e Dom João o visita, né? Outros milagres importantes são explicados pelo discurso de 2 frades franciscanos. Esse milagre específico, um frade, que é o Frei da Barroca,
vai se encarregar de dar voz a isso. Então, o Frei seria uma espécie de profeta, né, que abre, que anuncia o Messias, que é Dom João, né? Então, nós teremos outros freis que vão se encarregar desse tipo de visão. A gente tem freis franciscanos, por exemplo, o Frei Rodrigo de Sintra, né? Tem o Frei Pedro, que faz um pronunciamento muito interessante após a Batalha de Aljubarrota. Uma outra identificação de Dom João com o milagre é no cerco a Lisboa. E é muito interessante essa marcação, porque na época do cerco a Lisboa, Dom João não é casado, né? E Lisboa assume uma função de esposa, digamos assim. Tá claro? Então, há um milagre ali no cerco, que é o aparecimento da chuva de cera que cai no céu. Também aparecem anjos, né? E depois nós temos flagelos enviados por Deus durante o confronto. Um deles é a peste. Mas essa peste não atinge os portugueses, ela atinge os castelhanos, né? Enfim, a vida de Dom João, ela está envolta nesta narrativa. Tá claro? Existe um outro aspecto aqui que eu quero trazer também, que é o seguinte. Dom João é atribuído a ele o poder ou a capacidade de que ele levaria todo o povo português a seguir o verdadeiro Papa. O Papa de Roma. O que estabeleceria o chamado Evangelho Português no Reino. Veja que coisa curiosa, o Evangelho Português no Reino. Sendo os condutores desse Evangelho o próprio Dom João, que é identificado com Cristo, e com Moisés, e Nuno Álvares Pereira, né? Então, a gente tem figuras que são predestinadas, né? E começa a aparecer também um outro aspecto muito curioso através da tendência joaquimita em Portugal, onde Dom João vai ser visto como uma espécie de imperador dos últimos dias, que traria um novo tempo. Essa figura do imperador dos últimos dias é uma figura que a gente encontra nas profecias da Sibila Tiburtina. Tá? Seja como for, Fernão Lopes apresenta a dinastia de Avis como a inauguradora de uma nova era, né? Então, o juízo final, segundo essa visão, tem uma data incerta, evidentemente, mas ele virá, né? Então, Fernão Lopes, A Crônica de Dom João, é um livro muito curioso, porque todas as ações estão ligadas à religiosidade, a um papel carismático, né? A um papel messiânico. E aí você tem profetas, você tem profecias, você tem uma série de coisas, milagres que vão acontecendo, mas tudo isso para legitimar o carisma indefectível divino, da escolha divina que vai recair sobre Dom João, né? Então, ele é apresentado como um prodígio desde todo sempre, e o estudo dos símbolos relacionados a Dom João,
associada ao messianismo, uma série de monarcas, uma série de milagres, desculpe, vão nos auxiliar a compreender a ascensão de Dom João ao poder, porque junto com ele chega ao poder um novo grupo político. Evidentemente que esse grupo político, naquela altura, entretanto, sobretudo em razão das realizações das guerras contra Castela, né? Bem como aqueles processos que vão iniciar através da expansão marítima com a conquista de Ceuta. Então, você tem uma nova gente chegando no poder, né? E essa gente precisa, Dom João é bastardo, ele é um ramo colateral, portanto, Dom João precisa, e essa nobreza também, de ser associado a carismas divinos, né? Então, esses milagres que vão acontecer na vida de Dom João e daqueles que o cercam vão legitimar, através dos milagres, Dom João e a sua dinastia e a nobreza que assume o poder junto com ele, né? Então, quando Lisboa é associada à Virgem Maria, isso garante a essa nova dinastia um sucesso nos planos terreno e divino, né? Então, praticamente desde o seu início, foi atribuído à dinastia de Avis. Em Portugal, alguns autores falam que é a dinastia da Ave, né? A dinastia do Paracleto. Portanto, Paracleto como a terceira pessoa da Trindade, né? Do Espírito Santo. Um papel providencial, né? Que a propaganda, que vai ser tecida e construída, né? A partir do reinado de Dom Duarte, vai acabar por sancionar ou por operar a ideia de uma dinastia santa. Então, o próprio Dom João I vai ajudar a fixar a imagem dele como um herói, como um santo, como um Messias, como um predestinado, né? Então, a forma como Dom João ascende ao trono, chega ao trono, indica a interferência, digamos, de uma narrativa simbólica, divina, né? Mas também a interferência do chamado guibelismo político, onde João das Regras abraça a ideia de origem popular do poder real. E essa ideia vai muito de encontro, muito do agrado dos monges joaquimistas. Tá claro? Então, aquela identificação, né? Porque Cristo é identificado com o povo, né? Então, isso na figura de Dom João essa ideia, tanto dele como um nacionalista exemplar, né? Repito mais uma vez que a gente faça uma ressalva que não existia essa ideia de nacionalismo como a gente trabalha. Eu estou usando a palavra para tentar traduzir o que foi feito naquela altura. Você identifica ele com Portugal e com o povo português. E isso, evidentemente, essa identificação com a ideia da origem popular, de que o povo pode fazer o rei, é uma ideia que está muito presente na teoria e no agrado dos monges joaquimitas. Então, a autoridade, Deus escolhe, né? Mas o povo pode eleger os seus reis.
Então, Fernão Lopes tem, evidentemente, o fito de justificar o carisma do fundador. E esse carisma do fundador é sintomaticamente crismado pelo povo da capital, portanto, de Lisboa, com o epíteto de Messias de Lisboa, que fará um apelo ao sonho profético do rei justiceiro, relatado na crônica de Dom Pedro. A crônica de Dom Pedro vai ser a verdadeira pedra de toque das componentes milenaristas e messiânicas, que vão percorrer e ditar o discurso, né, de Dom João. Enfim, o reinado de Dom João, num determinado momento, Dom João vai ser, nessas crônicas, comparado a Moisés. Moisés é aquele que conduz o povo de Israel à terra da promissão, inaugurando a 7ª e a derradeira idade do mundo, a do Evangelho português. Tá? Evidentemente que, veja, há um Evangelho português. O que significa isso? Embora a historiografia saiba disso, os estudos sobre o que seria esse Evangelho português, né? Ou qual seria o papel de Portugal neste tipo de evangelho? Como é que fica Roma nessa situação? Como é que fica o Papa, o Vaticano, a própria ideia da igreja? Né? É um evangelho com igreja? É um evangelho sem igreja? Então, isso são nuances assim, todas que estão presentes nessas crônicas, nessas narrativas, e que merecem, de fato, ser estudadas. Né? Mas, enfim, nós vamos, evidentemente, que a dinastia de Avis é a última dinastia. Dom Sebastião é o último rei da dinastia de Avis. Né? Então, quando Dom Sebastião morre, abre um período chamado interregno. Né? E a história de Portugal espera o retorno do rei de Avis, depois, que há de vir depois de passada a dinastia de Bragança. É muito interessante. Né? Então, seja como for, Dom João é aquele rei que será identificado diretamente com a ideia da terceira idade do mundo, né? Em que você inaugura uma nova era, e a era do Evangelho português. Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.